Hoje você vai entender a fundo como a hipergamia feminina e o alpinismo social funcionam, na prática. Sob a ótica realista de Nessarran Alita, nós vamos desmascarar como o casamento e o afeto viraram as armas de negócios mais lucrativas do mundo. Existe um detalhe perturbador no mercado relacional que você olha todo dia, mas sua mente foi treinada para não enxergar, porque até um herdeiro bilionário, com todo o suporte do mundo, é transformado facilmente na escada perfeita de um plano de alpinismo social. Pois, a verdade que poucos têm coragem de falar, é que ela soube usar a maior fraqueza do homem moderno: a ingenuidade romântica. Enquanto a massa assiste a esses casais perfeitos nos stories achando lindo, a realidade dos bastidores impõe uma tensão fria e calculada sobre o tabuleiro relacional. Hoje, usando a psicologia analítica de Nessarran Alita, nós vamos abrir essa caixa preta e te revelar como o interesse dissimulado, o casamento e o afeto viraram as armas de negócios mais lucrativas do mundo. O golpe de mestre da hipergamia. Olha só, repara nisso que vou te contar agora. Você já percebeu como algumas pessoas, especialmente as mulheres, parecem ter um mapa cifrado do comportamento humano na mente, enquanto a maioria dos homens continua jogando o jogo social no modo amador? Pois, senhores, quando olhamos para a trajetória de Virgínia Fonseca, o que estamos testemunhando na verdade não é um simples golpe de sorte ou mero carisma de internet, mas sim a execução perfeita e cirúrgica da hipergamia em sua escala mais pura e elevada. A dinâmica de atração e ascensão que ela desenhou nos bastidores do mercado dos relacionamentos segue exatamente o que a psicologia comportamental mais realista descreve, onde o afeto e o romance muitas vezes servem apenas como uma belíssima cortina de fumaça para ocultar um instinto natural de escalada de poder e status. Então, para você entender como isso funciona na prática do seu dia a dia, pensa comigo naquele cara comum da sua academia que passa anos tentando impressionar uma mulher com jantares caros, agindo como o herói romântico, enquanto ela secretamente só valida e respeita o homem que está no topo ou em plena ascensão profissional. Virgínia simplesmente decodificou essa matriz comportamental feminina antes de todo mundo e aplicou a estratégia no nível macro, entendendo que o homem apaixonado valida o interesse dissimulado sem sequer questionar a lógica por trás do jogo. Se você quer começar a enxergar essas jogadas invisíveis na sua própria vida e parar de ser feito de escada emocional, recomendo fortemente a leitura de livros densos sobre o tema, como o Perfil Psicológico das Mulheres e as Análises Clássicas de Comportamento Relacional de Nessarran Alita, que abrem os olhos de qualquer um. Agora repara, o grande checkmate dessa engenharia social não acontece quando a mulher atinge o topo sozinha, mas sim na precisão milimétrica de como ela faz a transição de um degrau para o outro na sua escalada de influência. Pois é, quando a base de apoio atual não consegue mais oferecer o teto de crescimento que o instinto exige, o sistema força uma mudança de rota natural e silenciosa que deixa qualquer homem provedor completamente perdido e obsoleto na relação. É exatamente aí que a história fica ainda mais interessante, porque a troca de parceiros estratégicos obedece a uma contabilidade fria que pouca gente tem a coragem de analisar de perto. De Rezende a Zé Felipe, a engenharia social da troca de provedor. Pois, repare nisso que quase ninguém nota quando analisa essas grandes trajetórias de sucesso na internet. A transição de parceiros na vida da Virgínia Fonseca, saindo de um influenciador de nicho como Rezende para o herdeiro de um dos maiores impérios do sertanejo, o Zé Felipe, é o exemplo prático perfeito do teto de benefícios. No universo relacional, senhores, o interesse dissimulado dita que a validação masculina tem um prazo de validade atrelado ao máximo de status que aquele homem pode injetar na realidade dela. Quando o parceiro atual bate no teto e não consegue mais alavancar a imagem da mulher para o próximo patamar da pirâmide social, a engrenagem oculta do comportamento feminino entra em ação para buscar um novo provedor que ofereça horizontes muito mais lucrativos. Então, traz isso para a sua realidade e veja como esse padrão se repete ao seu redor, naquele seu colega de trabalho que financiou a faculdade da namorada. Assim que ela pegou o diploma e conseguiu um cargo melhor, acabou sendo descartado sem entender o motivo. O que aconteceu ali foi a contabilidade fria do alpinismo social, onde o homem serve apenas como o combustível necessário para uma fase específica da jornada de ascensão dela. Se você quer se blindar desse tipo de descarte estratégico na sua vida financeira e amorosa, comece a analisar os relacionamentos não pelo que as pessoas falam,
mas pelo balanço de poder e benefícios, cortando imediatamente investimentos financeiros em parceiras que demonstram uma postura de constante cobrança sem reciprocidade real. Agora repara, essa engenharia social da troca de provedor funciona tão bem porque o homem comum é treinado para acreditar no mito do amor incondicional, aceitando o papel de escada com um sorriso no rosto. Virgínia Fonseca refinou tanto essa técnica de escalada que transformou o modelo clássico de interesse em uma verdadeira máquina de negócios digitais altamente lucrativa e respeitada. E o mais fascinante disso tudo é que essa estratégia de usar o sobrenome e o peso de um parceiro para construir o próprio império não nasceu ontem, pois ela apenas pegou um comportamento muito conhecido do passado e atualizou para a versão moderna que hoje domina o topo do mundo. O efeito Maria Chuteira versão 2.0. As esposas de jogadores e o legado que Virgínia aperfeiçoou. Olha só, repara nisso. Se você olhar para os anos 2000, vai lembrar daquele alpinismo social clássico das antigas Marias Chuteiras, ou das esposas de jogadores de futebol tradicionais que buscavam apenas uma pensão gorda e o status passivo de viver à sombra do marido. Mas a engenharia comportamental evoluiu, senhores, e o que a Virgínia Fonseca fez foi atualizar completamente esse sistema para o formato digital moderno, inaugurando a versão 2.0 do interesse estratégico. Enquanto as mulheres do passado se acomodavam com o dinheiro do provedor, a nova geração usa o sobrenome, a estrutura e a influência do parceiro como uma plataforma de lançamento massiva para criar marcas próprias e blindar sua própria independência financeira. Então, pensa comigo em exemplos práticos reais que você vê nas redes sociais todos os dias, como a Bruna Biancardi ou as esposas de grandes astros da Champions League, que entram na relação já com agências de marketing de prontidão para fechar contratos publicitários assim que o namoro é anunciado. Elas entenderam que a verdadeira jogada de mestre não é viver de mesada, mas sim extrair o capital social do homem para injetar na própria empresa, transformando a relação em um contrato de brand. Para você não ser a base de apoio desse marketing na sua escala local, aprenda a observar quando uma parceira quer estar com você apenas nos eventos que geram fotos bonitas e status para o perfil dela, rejeitando o seu momento de bastidores e construção real. Agora repara, essa modernização do alpinismo de elite só é possível porque existe uma blindagem psicológica perfeita operando nos bastidores da mente desses homens ricos. O sistema funciona de forma tão limpa que o homem provedor se orgulha de ver a parceira crescendo às custas do seu próprio nome, acreditando piamente que está diante de uma mulher batalhadora e totalmente diferenciada. Só que esse orgulho ingênuo do parceiro apaixonado é justamente a chave que abre as portas para uma cegueira emocional profunda, onde ele financia a própria obsolescência sem perceber que está sendo devorado pelo jogo. 4. O mito do homem apaixonado. Como o cavalheirismo de Zé Felipe serve ao alpinismo de elite. Pois é, repare nisso que o mestre Nessarran Alita sempre alertou em sua obra o sofrimento do homem apaixonado. O romantismo ingênuo é a maior fraqueza do homem moderno diante do realismo cruel do mercado relacional. No caso do Zé Felipe, vemos o arquétipo perfeito do homem ultra-apaixonado, o cavalheiro defensor que compra brigas públicas, faz músicas de exaltação e valida cada passo da esposa com uma devoção quase religiosa. Para a estratégia de alpinismo social da Virgínia, esse comportamento dele é o cenário dos sonhos, pois serve como um escudo indestrutível contra qualquer crítica, humanizando a imagem dela diante do público enquanto ele financia e legitima a subida dela ao topo. Então, traz isso para o seu cotidiano e lembra daquele seu amigo esquerdomacho ou daquele cara bonzinho que faz tudo o que a namorada quer. Defende os erros dela para a família inteira e ainda acha que está sendo o homem ideal. O que ele não enxerga é que, ao agir com essa submissão disfarçada de amor, ele perde completamente o valor de atração e se torna previsível, virando um mero patrocinador emocional e financeiro dos caprichos dela. Se você quer quebrar esse ciclo de ingenuidade na sua vida hoje mesmo, o primeiro passo prático é estabelecer limites claros e aprender a dizer não de forma firme quando perceber que suas vontades estão sendo anuladas para inflar o ego de uma parceira. Agora repara, enquanto o homem apaixonado continua flutuando em sua nuvem de romantismo e dedicação cega, a engrenagem oculta da relação não para de avançar um único segundo. A validação constante que ele entrega de bandeja cria nela uma sensação de superioridade psicológica tão grande que o próximo passo natural da escalada precisa de uma garantia ainda mais forte.
É nesse ponto exato que o jogo atinge o seu nível mais profundo de amarração, onde a biologia e as finanças se fundem para criar o contrato de retenção definitivo. A gestação como ativo de marketing. O uso dos filhos na blindagem do status. Olha só, agora repara bem na frieza cirúrgica desse ponto que quase ninguém tem a coragem de analisar abertamente na internet. Sob a ótica mais realista e analítica da Red Pill, a maternidade no topo da pirâmide social do influencismo deixou de ser apenas um evento familiar biológico para se transformar no maior ativo de marketing e blindagem de imagem que existe. Cada gestação da Virgínia Fonseca é recebida pelo mercado não apenas com celebração, mas com contratos milionários de publicidade, engajamento estrondoso nas redes e a criação automática de novas linhas de produtos infantis que faturam bilhões antes mesmo do bebê nascer. Então, veja como esse padrão de comportamento se conecta com a realidade do homem comum, guardadas as devidas proporções de dinheiro, através daquele famoso golpe da barriga ou daquela gestação planejada unilateralmente pela mulher quando ela percebe que o relacionamento está esfriando. Na psicologia relacional dissimulada, o filho funciona muitas vezes como o seguro fidelidade financeiro definitivo, um vínculo indestrutível que prende o patrimônio do homem provedor para o resto da vida, independentemente de divórcio ou separação. Para se proteger dessa armadilha biológica na sua vida prática, nunca pule etapas de conhecimento profundo da sua parceira e assuma você mesmo a responsabilidade total pela prevenção e contracepção, sem delegar essa segurança cegamente na mão de terceiros. Agora repara, o impacto real dessa estratégia vai muito além das cifras bancárias e dos contratos de publicidade que explodem a cada novo herdeiro na tela do celular. O verdadeiro poder dessa jogada está na criação de uma narrativa pública impecável, um verdadeiro conto de fadas moderno que é vendido diariamente para milhões de seguidores desavisados. Enquanto a massa consome essa ilusão romântica com os olhos brilhando, os bastidores operam sob as regras mais frias e calculistas do puro interesse de mercado. A fábrica de ilusões. Como ela vende o conto de fadas para mulheres betas enquanto pratica o realismo cruel. Pois, senhores, a dissimulação feminina atinge o seu estado de arte quando consegue converter a frieza calculada de uma escalada social em um produto altamente aspiracional para a massa. Virgínia Fonseca construiu um império vendendo a imagem da mãe perfeita, da esposa dedicada e da jovem batalhadora que conquistou tudo pelo próprio suor, criando uma conexão profunda com milhões de mulheres comuns que sonham com essa mesma realidade. Só que, enquanto a audiência consome essa ilusão comendo pipoca no sofá, a mente por trás do império opera estritamente sob as regras mais realistas e cruas da hipergamia, onde cada movimento de imagem é testado para gerar lucro e poder. Então, reparem como essa fábrica de ilusões sabota a sua vida amorosa real quando a sua namorada passa o dia assistindo a esses stories e começa a exigir que você tenha o mesmo padrão de vida, as mesmas surpresas caras e a mesma postura de provedor magnata do Zé Felipe. Ela consome a fantasia da internet, mas quer aplicar a cobrança pesada no seu salário de homem comum, gerando uma frustração constante no seu relacionamento por causa de um padrão artificial. A melhor ação prática para quebrar essa lavagem cerebral na sua rotina é reduzir drasticamente o tempo que o casal passa consumindo a vida de celebridades e focar em construir metas reais e tangíveis baseadas na saúde financeira de vocês, longe das telas. Agora repara, o grande perigo para o homem provedor que financia e aceita passivamente essa engrenagem de ilusões acontece quando a escalada chega ao seu ponto de saturação máxima. O mestre Alita sempre deixou claro em suas teses que o equilíbrio de poder em uma relação é extremamente sensível e depende da manutenção da autoridade e do valor de mercado do homem. Mas o que acontece quando a estratégia da alpinista funciona tão perfeitamente que ela acaba superando completamente o status do marido e deixando o provedor original para trás? O destino do homem provedor segundo Alita. O que acontece quando a alpinista supera a escada? Olha só, chegamos ao ponto crítico da dinâmica de poder que a maioria dos homens prefere ignorar até que seja tarde demais para reagir. Segundo a linha de pensamento de Nesarram Alita, quando uma mulher atinge a independência financeira absoluta e um status social que supera o do seu parceiro, a balança de respeito e atração da relação é completamente destruída. No cenário atual, a figura feminina já se tornou uma força econômica e de mídia tão devastadora que engole completamente a presença do parceiro da época,
transformando o homem provedor original em uma figura secundária, ou até mesmo descartada, dentro do próprio ecossistema que ele ajudou a consolidar. Então, veja esse reflexo na vida real daquele cara que bancou os negócios da esposa, abriu as portas do mercado para ela e, depois que ela começou a ganhar 3 vezes mais do que ele, passou a ser tratado com desdém, frieza e cobranças insustentáveis dentro de casa. O instinto hipergâmico feminino não aceita com facilidade admirar ou se submeter a um homem que ela enxerga como inferior na pirâmide de poder atual, gerando o descarte emocional silencioso ou a submissão total do parceiro. Para evitar esse destino amargo na sua trajetória, invista sempre no seu próprio desenvolvimento pessoal, intelectual e financeiro de forma que o seu valor de mercado nunca fique dependente ou abaixo do crescimento de qualquer parceira. Pois, senhores, o jogo do interesse e do poder nos relacionamentos modernos não perdoa os ingênuos e nem premia o romantismo cego daqueles que jogam sem conhecer as regras invisíveis do tabuleiro. Aqueles que não compreendem a psicologia profunda por trás do alpinismo de elite estão inevitavelmente condenados a servir de degrau para a ascensão alheia, assistindo de baixo enquanto outros celebram o topo. Mas para você que chegou até aqui e deseja dominar as rédeas da sua própria realidade psíquica e comportamental, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal, pois ele pode ser banido da plataforma em breve, que já o sinalizou como conteúdo misógino e de ataque às mulheres. No entanto, continuarei postando e compartilhando meus pensamentos e ideias aqui, mesmo com esse boicote e a limitação de alcance.